Domingo passado, o Paulinho falou sobre os 3 conceitos: reino de Deus, mundo e igreja. Quem não assistiu, a gente tem o link, a gente vai estar subindo essa semana para o YouTube para criar essa playlist da série Isso é Evangelho. Então aí quem não esteve aqui, quem não pôde estar ou quer compartilhar com alguém, vai estar lá no YouTube. Mas eu queria comentar para quem já escutou que esse assunto sobre o que é o reino de Deus e o que é mundo e o que é igreja, para mim, pega muito. Porque há um tempo atrás, não muito tempo atrás, digamos que uns 6 anos atrás, eu era uma pessoa extremamente religiosa. Então, eu tinha uma lista do que era do mundo e do que era de Deus. E quando eu aprendi os conceitos, principalmente do que era mundo, quando Deus fala de 3 maneiras, de 3 jeitos diferentes, classificando 3 conceitos diferentes do que é mundo, a minha lista do que é do mundo e do que é de Deus, e claro, a partir do momento que eu conheci a graça, ela mudou de sentido. Mas eu era daquelas pessoas que nem batom vermelho usava porque não era do mundo. Não era do mundo e não era de Deus. Então, abre muito assim, a nossa mente, né? A gente estava falando agora há pouco com a Rafa, que abre um leque do que realmente aquela palavra traz, o sentido que ela traz, né? E isso, historicamente, teologicamente, biblicamente, dentro do contexto que está sendo tratado aquela palavra, né? Às vezes, a mesma palavra que eu falo para o Rafa pode ter um sentido diferente. E isso muda totalmente, absolutamente tudo, né? A minha jornada, o que eu levo como verdade com base naquela palavra. E hoje, segundo episódio, a gente anunciou então que a gente ia falar um pouquinho sobre o paradoxo da graça. Rafa, desliga para mim o ar, que eu acho que tá bom de ar. Que faz bastante barulho, né? Eu sou uma pessoa que tem um sério problema de, tipo, prestar atenção dos dois lados. Dizem que é a mulher que consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas eu tenho esse problema. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o paradoxo da graça, né? E como eu estava falando para vocês, quando eu conheci o Evangelho, eu gosto de falar que me apresentaram o que era Evangelho de um jeito que talvez eu não tenha entendido. E não que me apresentaram errado. Acho que ao longo da jornada eu mudei essa concepção. No início eu estava indignada. Cara, como é que nunca me falaram assim? Como é que nunca me explicaram desse jeito? Mas de fato eu não entendi. Eu não questionei, né? E quando a primeira vez que me falaram da graça, como o Paulinho falou no domingo passado, eu fiquei enlouquecidamente indignada. Quando alguém fala da graça da maneira que deve ser falada, o religioso raiz, que era o que eu era, fica indignado. Porque eu orava, eu jejuava, eu me consagrava, eu separava o que era do mundo e o que era de Deus. E aí chega um ser humano, abre a Bíblia e me fala da graça. Me diz, Cristo não entendeu o que é graça. Tu não entendeu o que é amor incondicional. Mas como assim? Estou vivendo a vida inteira focada nisso, fazendo tudo certinho, cumprindo quase todas as leis. Eu me sentia, uau, né? O Jiraya. E aí eu fiquei extremamente incomodada. Eu fiquei extremamente indignada, porque ele simplesmente chegou para mim e falou o seguinte: Deus não precisa de nada disso que tu está fazendo para te amar. Só que a minha consciência era o oposto disso. Ele me amava e eu dizia, Deus te ama incondicionalmente. Deus te ama incondicionalmente. Mas na prática eu não sentia esse amor incondicional. Porque eu tinha que estar todo domingo lá na graça. Porque eu tinha que estar
fazendo o meu devocional Café com Deus Pai, né? Senão, Jesus, um dia ele estava comigo, outro dia ele não estava comigo. Inclusive, morria de medo de morrer. E naquele dia que Deus iria recolher a minha alma, eu não tinha feito o devocional. Eu não tinha sido uma boa pessoa para outra pessoa. E eu não sei vocês, mas eu não sei que horas Deus eu vou ir para partir dessa para melhor. Então esse peso vivia dentro de mim até que a graça entrou na verdade, até que a gente abriu os nossos olhos e entendeu o que é, começou a entender, teve o primeiro contato com a graça. Então, se vocês forem compartilhar com alguém, de fato, e essa pessoa tem uma estrutura religiosa de processos, de métodos, de dogmas, ela vai te dizer, você está louco. E é de fato, a gente se incomoda. Eu chamava todo mundo de louco, eu dizia que eu ia avisar, inclusive, o pastor dessa igreja, de que você está falando que eu não preciso fazer nada, porque isso aí é loucura. Eu fazia isso. Então é sobre isso que a gente quer falar hoje, que quando alguém fala da graça para você, dependendo da estrutura que ela tem, ela vai se chocar. Vai ser um negócio irreal. E não existe, então, entender da graça, não existe absolutamente nada que nós façamos, absolutamente nada, para que Deus possa nos amar mais. Não é mérito, não é dogmas, não é processos, não é uma listinha de regras. Mas também, então, tem um outro lado. Não há nada que eu faça para Deus me amar mais. Mas também não há nada que eu faça para Deus me amar menos. E isso tem uma grande diferença, porque a gente sempre pensa, não há nada que eu faça para Deus me amar mais. Mas também não há nada que você faça para Ele amar menos. E a gente às vezes esquece de pensar, né? Nesse contraponto. O apóstolo Paulo, ele fala lá em Romanos 5, que, mas Deus prova do seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, ainda nós sendo pecadores. Então, Jesus morreu na cruz, a gente ainda sendo pecadores, e ainda sabendo que amanhã pode ser que eu peque, que eu faça algo que, para mim, cause um dano muito grande. E quando o apóstolo Paulo reforça isso, e quando nós pensamos na graça e no favor de Deus, a sensação que eu tinha quando eu era muito religiosa é, cara, Deus está errado. Deus deve ter errado nesse cálculo. Só que de fato não. Quando Deus diz para mim e para você que Ele te ama, Ele não está iludido com a gente. Ele não acha que a gente, meu Deus, eu estou iludido com o Rafael, o Rafael pisou na bola. Não, Ele sabe que nós somos insuficientes. Ele sabe que a gente vai errar. Ele sabe que nós tem dias que a gente não vai estar legal. Então Ele não tem nenhum engano a nosso respeito. A graça de Deus é isso e ponto. Ele decidiu nos amar, do jeito que nós somos. E tá, Cris, mas como assim ele decidiu? Sim, porque esse é o tipo de relacionamento que Ele decidiu ter com a humanidade quando Ele nos criou, né? Então isso é a graça, ponto. A graça não se explica, a graça não se ensina. A graça se compartilha de fato. Quem Deus é sobre quem Ele é e não sobre quem nós somos. E o mais difícil é a gente aceitar essa graça, porque a gente está querendo sempre fazer algo para merecer. A sociedade se move assim, o sistema religioso se move assim, em todo momento, tudo que, eu sou boa quando eu faço alguma coisa. E o movimento de Deus é diferente. Tá, Cris, isso foi uma das perguntas que eu fiz para esse meu amigo que me apresentou, que falou da graça de Deus para mim. Então quer dizer que eu posso fazer tudo. Tu tá me falando que Jesus me ama independente do que eu sou, do que eu faço? Então eu posso sair agora pecando. Eu posso fazer o que eu quiser. Sim, pode fazer o que tu quiser. Mas também não. Então esse é o paradoxo da graça.
Deus nos fez livres para a gente escolher o que a gente quiser fazer. E essa resposta pode ser sim e pode ser não. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. Essa consciência de que nós vivemos mediante o favor de Deus e estaremos sempre nessa condição de criatura. E Ele é o Criador, é muito importante. Isso nos traz um senso de que nós fomos formados do pó da terra e Ele, Deus, nos dá condição de vida, condição de existência, condição de sermos. Então, isso é muito importante a gente pensar quando se pensa a frase: isso eu posso? Então eu posso fazer o que eu quiser? Sim, mas também não. Calma. Tá confuso? Estão comigo? Então, é importante que vocês tenham na consciência de que Deus nos emprestou vida. Ele nos fez do pó da terra. E essa parte do pó da terra, eu queria lembrar com vocês uma conversa que Abraão... A gente não pode falhar na filmagem porque a galera não vem de manhã. O Dani enxergou de lá que estava vermelho. Obrigado. Isso quer dizer que não gravou nada. Não gravou. Então, o que eu quero que vocês peguem agora é... Fomos feitos de... Quem quiser um cafezinho, a galera que foi dormir de madrugada tem lá atrás. Deus nos fez... Quem já viu esse versículo na Bíblia Sagrada? Que Deus nos fez do pó da terra. Me lembra que lá em Gênesis 18, não lembro se é 17 ou 27, mas depois vocês podem procurar lá, Abraão, que é considerado pelos teólogos, pela Bíblia Sagrada, pelos filósofos, o pai da fé. Ele diz lá, uma conversa, um lero que ele teve com Deus. Ele diz o seguinte: eu sei que sou pó e cinza, mas mesmo sabendo, me atrevo a falar contigo. E é a coisa mais linda que tem nisso. Porque Abraão foi considerado o pai da fé. Através da vida de Abraão nasceu as 3 principais religiões universais, os teólogos dizem, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então o cara... ele se considerava o pó da terra, mas mesmo assim ele se atreveu, e essa parte na Bíblia ele está falando com Deus sobre Sodoma e Gomorra, porque existia uma questão de impuros e de... existia um BO lá em Sodoma e Gomorra, que eu não vou entrar nessa questão, e Deus estava indignado com aquilo. Não existia humanidade, a cidade estava desumana. E ele chegou e disse: eu vou acabar. E aí Abraão chegou e disse: eu sei que sou pó e cinza, mas mesmo assim, Deus, eu me atrevo a te dizer, eu atrevo a te questionar, eu atrevo a te perguntar se houver 5 pessoas, daí tem um cálculo lá, ele começa com 50, daí ele começa com 30, não lembro, né, mas daí chegam a 5 pessoas que não eram impuras. Vocês imaginam a ideia assim, ó, imagina, oh Deus, é o seguinte, Deus teria a fala que ele poderia dizer: ô Abraão, onde é que tu tá na fila do pão? Eu sei o que eu tenho que fazer e o melhor a se fazer. Mas Deus não quer esse tipo de relacionamento. Deus quer um relacionamento onde tu tem coparticipação na existência. Agora, nós nunca podemos perder esse estado de criatura. Comparado, né? Ele é o Criador, Ele me formou, Ele me fez. Eu anotei tudo, gente, porque eu não posso esquecer de falar nada. Então, assim, eu sou o pó e cinza. É como se Abraão dissesse: eu sou pó e cinza, mas assumo a responsabilidade sobre a existência. Ele não fica resignado à condição de pó. E é aí o pulo do gato.
Lembram da pergunta, eu posso fazer tudo? Fomos criados por Deus do pó da terra. Então, a gente é pó e cinza. Mas na Bíblia Sagrada diz também que ele soprou fôlego de vida em nós. E também diz que nós somos imagem e semelhança dele. Então, isso quer dizer que tudo que existe, que foi criado por Deus, nada é igual à imagem e semelhança dele, exceto o ser humano. Nós somos o que é de mais parecido com Deus, a imagem e semelhança. Então não fica bem, não pega bem a um ser humano viver só como pó e cinza. Não faz sentido. Se ele soprou fôlego de vida, se ele me deu a imagem e semelhança dele, não é só para isso. Assim, eu fico me lembrando como eu era quando eu não conhecia a graça. E como eu sou ainda quando eu me resigno a ser só pó e cinza. Porque quando eu faço coisas que me desumanizam e desumanizam o outro, eu me sinto pó e cinza. E aí vem a graça me lembrando, aí vem um gracioso me lembrar quem eu sou na existência. O que Deus me deu sem eu merecer absolutamente nada. O que Ele colocou nas minhas narinas, fôlego de vida, né? Então não cabe bem a um ser humano viver como pó e cinza, porque isso é desprezo à imagem, e semelhança de Deus. Em algum momento da minha jornada cristã, e acredito que talvez vocês se identifiquem, eu vivi assim, eu não mereço, eu sou um miserável, eu sou um pecador, e às vezes a gente se coloca nesse lugar, né? Eu gosto de falar de comiseração, não sei se essa palavra existe, né? Mas esse lugar onde essa ladainha de que eu não mereço, né, eu não sou digno, não é uma força que gera vida, é uma força que gera morte. Eu gosto muito de um filósofo que o Ed René nos apresentou, que é o Pascal, Blaise Pascal. Ele é um filósofo francês e ele tem nos estudos dele dizendo que o ser humano ele é insuficiente e a graça de Deus o torna de pé. A graça de Deus é o que coloca ele de pé para que ele tenha vida. O ser humano sem Deus, ele é só pó e cinza. Mas com a graça, ele fica de pé. É isso que o Blaise Pascal fala pra gente. E é isso que, de fato, quando nós recebemos a graça sem nenhum esforço, é o que nós sentimos na nossa pele. A consciência da graça, nós termos a consciência da graça, não é só uma ideia. Não é só algo que, conheci a graça, ou há 2000 anos atrás Paulo fala da graça. Não, ela é um drive de existência. A partir do momento que eu entendo que não é sobre mim, por isso que a gente fala que é mais difícil ainda viver a graça do que viver a lei. Porque não faz sentido eu só existir, eu ser só pó e cinza. Então é como se eu fosse pó e cinza e a graça me revestisse e me tirasse desse sistema de comiseração, de miserável que sou. Né? Então, mas aí existe um outro paradoxo. Porque os meus olhos, ficando só agora eu sou o cara da graça. Né, Paulinho? Agora eu sou o cara da graça. Descobri a roda. Nós passamos por essa fase. Porque a gente fica alucinado. Meu Deus, eu fiquei anos fazendo tudo. E daí tu conhece a graça, e daí tu para de fazer tudo. Parece que tu entra numa sala cheia de chocolate e alguém a vida inteira falou pra ti, não pode comer chocolate porque chocolate dá dor de barriga. E aí simplesmente o próprio Deus diz pra ela, Cris, tu pode tudo. E aí tu começa a comer tudo. Chocolate, feijoada.
E aí tu começa a escutar a música do mundo sem culpa. E aí tu fica alucinado. Agora eu sou da graça. Agora eu posso, né? Sim. Mas quando eu vivo só isso, eu me cego para a graça também. Porque aí eu posso tudo. Mas dependendo do que eu escolho, eu me desumanizo e desumanizo o outro. Ao mesmo tempo, eu não posso esquecer da onde eu saí. Do pó e da cinza. E eu acho que não é nem isso. É uma questão de não esquecer a questão da comiseração. Que me coloca não num lugar de coitadinho, mas num lugar de reverência, num lugar de humildade, num lugar de gratidão e principalmente, acho que eu já falei, de dependência em algo muito maior do que eu sou capaz de decidir. Então, quando a gente fala, fique nesse... existem dois lados. Eu posso ficar cego para a graça se eu achar que eu sou a super-herói agora porque eu sou revestido da graça, ou eu não tenho a graça. Parece, que difícil isso. Não, isso é vida. E aí eu lembro de um cara que deveria estar na Bíblia, mas não está. Mas Deus sabe o que ele faz. Desculpa, Deus, me atrevo. Que é Fernando Pessoa, que ele fala: eu sei que não sou nada, eu sei que não serei nada, eu sei que não posso querer nada, mas a parte disso, carrego todos os sonhos deste mundo. Eu choro. É outra forma de nós vermos a fala de Abraão. Eu sei que sou pó e cinza, mas a parte disso me atrevo a querer tudo. E às vezes a gente se esquece desse lugar que Jesus já conquistou para nós. Eu estava falando para a Rafa hoje de manhã, a gente está pronto com tudo dentro de nós. As coisas boas e as coisas ruins. E a graça completa. Só que a gente não usufrui. Por quê? Porque a gente aprendeu de uma maneira. E tá tudo bem a gente ter essa jornada de desmistificar algumas coisas, né? E aí lembro também, o apóstolo Paulo diz: pela graça de Deus eu sou o que sou, porque a graça de Deus para comigo não foi vã, não foi em vão. E isso foi algo também que trouxe um norte para a minha vida. Se a graça de Deus não foi vã, o que eu vou escolher para a minha vida a partir de agora? Porque Deus me deu a liberdade de eu escolher o que é bom e o que não é. E também me deu a liberdade de escolher algo bom para mim. Porque tem coisas que para mim não é bom e para o Paulinho é bom. E aí tá a graça. Que o Maikinho falou, é difícil. Porque as necessidades dele é diferente das minhas necessidades. Mas quando eu entendo quanto sou amado, mesmo sendo miserável que sou, mesmo vendo do pó e cinza, né, sendo criado do pó e da cinza, esse movimento de Deus na minha direção não foi em vão. E é o movimento de Deus para comigo. Isso também muda totalmente o sentido. Hoje, o tempo inteiro, a gente tem que suprir as expectativas nossas e das pessoas. E tá tudo bem isso também. Mas com Deus não é assim. E isso é o que constrange. Esse é o favor de Deus. Escutar isso é como se a graça, eu já falei isso antes, né? Mas escutar isso é como se a graça fosse uma força infundida em nós e faz com que pó e cinza ganhem vida. Então, posso viver de qualquer jeito, Maikinho? Sim. A gente pode viver de qualquer jeito. Se eu quiser
me resumir só em pó e cinza, eu posso viver de qualquer jeito. Eu posso não me importar com o que o outro gosta, quer, faz, né? É uma escolha. Mas o viver de qualquer jeito, quando uma pessoa fala, tá, Cris, então eu posso viver de qualquer jeito? Quando eu falei isso, é porque existia um nível de vida quando eu não vivia a graça, eu vivia a lei, eu vivia méritos. Então existia um nível visual de ser a melhor versão, não a qual eu fui criada, mas a melhor versão do Délio. A gente se compara quando existe uma busca por méritos. E isso a gente vive muito. Se a gente quer, né? Então, eu posso viver de qualquer jeito, quando eu falei pro meu irmão em fé que me apresentou a graça. E ele falou sim. Aquilo me escandalizou. Só que hoje eu tenho uma outra resposta para dar para quem me pergunta isso. Posso viver de qualquer jeito? Sim, tu pode viver de qualquer jeito. Se quiser ser pó e cinza. Mas aí eu te pergunto, isso é ser humano? Essa é a pergunta que a gente deve se fazer. Isso que eu escolho hoje viver para a minha vida é ser humano? Se somos chamados a viver uma plenitude de humanidade, que escolhas eu vou fazer? Isso tira a minha responsabilidade de vir aqui na frente e dizer para você como você tem que viver. Porque o que eu vivo dentro da minha casa é totalmente diferente do que a gente vive. Né? Às vezes a gente fala, a minha experiência não pode virar método. E de fato, quando eu venho aqui na frente e compartilho, a gente viveu isso, a gente viveu aquilo, isso não pode virar um método. O que só sobra é a graça. E que o véu rasgou de cima a baixo. Isso é graça, você tem relacionamento com Deus. Ele quer isso. Então a vida humana degenerada é uma vida desgraçada. A vida humana tocada pela graça, ela é uma vida boa, ela é uma vida onde, mesmo que ela não seja boa, a gente tem o favor de Deus que nos orienta, que nos dá direção, e principalmente uma vida de detalhes. Porque Deus fala comigo, se move comigo, conversa comigo totalmente diferente do que com você. E eu tinha até jeitinho de... Eu pegava as escrituras, gente, eu fazia a risca o que dizia lá. Tipo assim, orar na pia, lavando a louça, para mim era diferente, tinha um peso diferente de quando eu fechava a porta do quarto. E é muito sutil a gente entrar nessa condição. E quando a gente começou a sentir o que era graça, eu acho que até a palavra começou a entender o que é a graça, parece que é uma coisa que, agora eu entendi a graça, mas eu acho que quando a gente começou a sentir e a aceitar, que é uma coisa de muita coragem aceitar, de que eu não preciso fazer absolutamente nada para ser amado, a gente começou a ver o movimento de Deus de forma diferente. Por isso que hoje aqui, não tem como viver a graça se um for maior que o outro. Se um tiver mais capacidade do que o outro. Aonde que eu fico... às vezes eu falo, Deus, por que eu sou assim? Por que eu julgo dessa maneira? E aí ele diz para mim, calma, Cris. Desde que tu nasceu, tu aprendeu dessa maneira. Mas eu quero te dar uma outra jornada, te conduzir em outra jornada. Uma jornada onde tu tem o fôlego de vida, onde tu tem o meu amor incondicional. E aí a gente vai aprendendo, então, os detalhes do que eu vivo com Deus, como eu vivo a graça, o favor imerecido, é totalmente diferente do que cada um de nós, aqui nós somos em 25 pessoas, cada um vive de uma maneira. Cada um vê a manifestação do amor de Deus de uma maneira. Mas ela é pura, ela realmente transforma, porque uma vez tocados pela graça, nós não conseguimos mais ser diferente. A gente continua tendo dificuldades, a gente continua querendo pegar o pescocinho do outro, a gente continua
tendo resquícios de tudo que eu tô com 41 anos, aí eu conheço a graça faz 6, 7 anos, eu quero viver, né, sem ter resquício, eu vou ter. E eu acho que isso é a beleza. Se a gente for sempre, agora eu sei tudo da graça, não é graça, a gente ficou cego para a graça. A gente precisa ter as nossas vulnerabilidades, as nossas indiferenças, os nossos dias difíceis, porque se a gente não tivesse, nós não precisaríamos da graça. Então, Paulo fala, pela graça somos salvos, e sendo salvos, tem uma versão que fala, somos considerados um poema de Deus, recriados em Cristo Jesus para as boas obras. Se eu não me engano, é a versão... Eu vou botar lá no grupo, que eu não lembro. Mas olha que lindeza isso. Pela graça somos salvos, e se somos salvos, somos um poema de Deus, recriados em Cristo Jesus para as boas obras. E boas obras aí não é doar sangue, não é obra de caridade, tipo assim, é a boa obra que Paulo fala. Eu não tenho as referências no grego, mas a gente vai trazer isso, porque a gente está estudando para isso, que é a plena humanidade. E a plena humanidade é tudo. É tudo. Quando a gente, dentro da nossa estrutura de crença, fala com a Celine algo que a gente acha que precisa ser falado, mas aí vem acho que eu errei a palavra do que eu tinha que falar. A gente vai até ela e a gente diz, filha, eu quero te pedir perdão, a mãe errou, me perdoa, o certo era falar isso. Gente, há mais beleza de graça quando a gente vive isso do que quando a gente sempre acerta. Porque aí não sobra nada de nós, nem dela, nem de nós. A gente fica no mesmo lugar, que é aos pés da cruz. Então, às vezes, a gente carrega essa culpa. Eu não dei o melhor de mim, eu tenho que ser excelente, eu tenho que ser a minha melhor versão. O ano passado eu falei muito sobre isso. O que é para vocês? Porque para mim, eu sabia que eu sou única. Eu sabia que eu tenho o meu jeito. Eu sei que eu sou esquecida. Eu sei que eu sou braba. Eu sei que eu sou a tempestade. Como é que falou a tempestade lá em casa? E eu queria mudar isso. Eu queria ser o Paulinho. Né, Délio? Délio viu essa... Eu queria ser... Epa, cara, olha que legal. Eu nunca vou conseguir ser o Paulinho. E eu comparava o tempo inteiro. Não só eu me comparava às pessoas, mas eu comparava as pessoas. E isso, a gente vira e mexe, é muito sutil. Porque a gente abre o Instagram, eu ainda estou nesse processo de gravar 5 vídeos e não postar nenhum. E trabalho com isso e digo para as pessoas, tu precisa ir para as redes sociais. O que tu sabe é muito legal. Só que a gente, eu não estou pronta. Eu não estou pronto. Não é bem assim. Eu não vou ser aceito. Então, eu acho que é uma jornada de todos os dias. Eu gosto de falar, todos os dias eu preciso me lembrar que a graça de Deus é suficiente. E quando eu falo isso, é para me lembrar. Porque aí parece que a gente é hipócrita. E é. E tá tudo bem. Porque a gente vem aqui, a gente fala da graça e do favor de Deus, mas muitas vezes a gente esquece de acessar isso. E usufruir disso. E eu fiquei muito feliz nessas últimas semanas, porque eu pensei, cara, foi bom, acho que eu tô no caminho de entender o que é a graça, de entender que é bom ir na terapia, porque nem todo mundo vai concordar com o que eu falo. Mas mesmo assim, eu não vou deixar de falar. Eu tô denegrindo... E outra coisa, né? Às vezes, a minha fala vai ferir outras crenças. Mas faz parte. Eu preciso que, acima de qualquer coisa, tenha o respeito.
O respeito de que a minha crença é essa e a crença da outra pessoa é essa. Porque a graça, ela não é passada, ela não é ensinada, ela não é inculcada. Ai, hoje eu consegui viver a graça. Ah, hoje eu não consegui. Ai, hoje eu consegui. Não. É vida. É plena humanidade. Quando eu erro, Deus, como eu preciso da tua graça. Quando eu acerto, nossa, a graça está me transformando. Sabe? E isso é maluco, isso é o paradoxo da graça. Isso é aquela coisa que a gente fala que se não temos como perder o favor de Deus, posso fazer o que eu quiser? Fazer o que quiser independe de perder ou não o favor de Deus, porque a gente não perde o favor de Deus. Eu escolho o que fazer, porque a minha escolha, eu que vou receber. Não tem nada a ver com o relacionamento de Deus. É como se... A sensação que eu tenho às vezes é que a gente cria assim, um Deus, a gente já falou aqui, um tipo de Deus narcisista. Que uma hora gosta da gente, outra hora não gosta. Outra hora eu tenho acesso, outra hora eu não tenho. Outra hora eu não estou dando o melhor que Deus me deu para o outro. O que é o melhor? É o que eu posso dar agora. Isso ano passado eu mudei. O que é a minha melhor versão? É o que eu posso dar agora. Quando a gente começa, a minha melhor versão é, vocês querem já ir fazendo aquele... Ali, muito obrigada, Ali. Quando eu começo a pensar qual é a minha melhor versão, eu começo a escolher com quem eu vou andar. E quando a gente fala que aqui é um lugar para todos, é um desafio para nós. É uma coisa que eu tenho pensado todos os dias. Eu só vou aprender a viver isso que a gente tanto prega aqui quando a gente realmente respeitar o outro. Então hoje aqui eu estou falando sobre a intenção na qual Deus nos criou, de que forma de fato Ele quer que nós façamos parte desse relacionamento e que esse modo de viver esse relacionamento não tem um padrão. 3 coisas que a gente precisa lembrar. Nós fomos feitos do pó e da cinza. Ele soprou fôlego de vida e nós somos os únicos seres viventes dessa terra, incluindo planta, árvore, ar, água, céu. Nós somos os únicos que temos a imagem e semelhança, que somos a imagem e semelhança. Então não cabe bem a gente viver qualquer coisa. Eu fico pensando, eu vou viver qualquer coisa. Eu vou estar resignada a só pó e cinza. Eu tenho uma fala que às vezes eu muito me vi vivendo como um morto-vivo. Um morto-vivo. Por muito tempo eu era uma morta-viva ensinando outros mortos-vivos. Eu era só pó e cinza. É como se Deus dissesse, ai meu Deus, ela não precisa de mim. Ela não sabe que ela precisa de mim. Então ela tem que fazer com a força do braço. Quando eu tentei convencer o meu marido da versão melhor que ele tinha que ser, eu só me dei mal. Porque o evangelho, ele era antes para mim ter e mostrar para o Paulinho quem ele deveria ser. E mostrar para a Celine quem ela deveria ser. Quando nós passamos a receber e aceitar a graça, a gente começou a ver isso de outra maneira. E às vezes, eu vou lá e abraço de novo esse eu quero que seja do meu jeito. Né, filha? Pode falar.
E aí eu tento fazer do meu jeito. E aí eu me quebro. Não é ela. Eu causo dano. Eu respingo em todo mundo. Mas eu perco. Quando eu parei de querer viver esse tipo de evangelho, eu comecei a ver a beleza do próprio Deus na vida das pessoas que estavam ao meu redor. E isso, nenhum sistema religioso, nem o Projeto Graça, não me mostrou tão nítido. Porque o Graça a gente se reúne aqui no domingo. Mas 24 horas a gente vê a manifestação. Essa semana, sexta-feira, aconteceu 2 coisas lá na empresa, que eu nem contei pra galera da empresa, mas vou contar segunda-feira, que são coisas que humanamente não tem como explicar. E aí eu falei pro Paulinho, e tomei a liberdade, a gente tá tomando a liberdade de achar uma sigla para Jesus Cristo, que é muito legal, que uma amiga nossa, a Thaís, nos ensinou, eu achei fantástico. Daí eu falei, Paulinho, vamos prestar atenção no que o JC está querendo falar para nós. Tem alguma coisa que está pegando aí. Aí me lembrei da Val dizendo, tô vendo esse andar aqui, lá no 5, né? Então assim, essa é a beleza da dependência, sabe? E de entender o movimento de Deus. Não é sobre o que eu faço, não é sobre quem eu sou, não é sobre o meu curso de teologia, não é sobre o tanto que eu oro, não é sobre o tanto que eu faço caridade, não é sobre o meu esforço, é sobre eu ter a consciência de que tudo vem dele e que eu chega a me doer de que a gente só usufrui. Porque parece que... Sabe, o doer, gente, é porque como assim? Só usufruo. Mas é. Por isso que a gente se reúne todo domingo aqui. Pra gente se lembrar o quanto quanto é bom viver na dependência da graça. Viver... Então, para terminar, se nada nos faz perder o favor de Deus, posso fazer o que eu quiser? Sim? Mas a minha resposta é: não tem como. Porque uma vez tocados pela graça, não tem como você fazer o que... Não tem como. Nada a gente faz o que a gente quer, né? Quer ter a consciência das escolhas, de se respeitar, de se amar. Nosso olhar pra gente muda, né? Mas o amor de Deus não é incondicional? Sim. Esse é o paradoxo da graça. O amor de Deus é incondicional. E eu posso escolher fazer o que eu quiser. Mas fazer qualquer coisa é muito pouco pelo que fomos criados. Ele quer que a gente faça parte. Me lembro de Moisés, já estou terminando. Moisés. Deus deu as leis para ele. A vida inteira eu escutei que as leis eram imutáveis. Depois de anos estudando o Evangelho, está escrito lá na Bíblia. Por isso que assim, ó, se tudo que a gente está trazendo aqui não bater com vocês, chamem a gente para um café e questionem. Porque pode ser que a gente não esteja lendo como deve ser lido, ou pode ser que, na verdade, aqui é um livro de estudo. É Deus que nos revela. Existiu um BO lá no Antigo Testamento, depois que uma regra que Deus deu lá para a galera se organizar, que quando eu tinha 5 filhas, e aí o pai da família morria. Então, se não tivesse o filho homem, a terra não ficava para o filho. E aí, as filhas de Zelofehade chamaram Moisés e falaram: Moisés, é o seguinte, Deus deu essa lei,
E aí agora nós estamos sozinhos aqui, abandonadas, 5 irmãs. E as nossas terras? Como é que vai ser? O que vai ser de nós? Deus olhou para elas, Moisés olhou para elas e falou, só um pouquinho que eu vou ter com Deus. Ele se atreveu, não esquecendo quem ele era e quem Deus era, e disse, Senhor, tu és misericordioso. Aconteceu isso, nós pensamos nisso, nesse tipo de movimento social, só que elas vão ficar sem. Aí sabe o que Deus fez? Mudou. Será que nós somos detentores da... Amanhã, o olhar, o jeito que eu vejo as coisas, elas podem mudar. Quem sou eu para dizer que tipo de família é padrão? Que tipo de família tem mais amor? Quem é merecedor de se achegar à mesa do Pai? Quem sou eu? Quem sou eu para dizer que a minha não se arrependeu dos pecados dela que estão aqui, ó? Não adulterará, Ai, muito tempo eu fiz isso. Muito tempo. Eu tinha um vício que eu acho que é pior do que droga. Que é o vício do religioso raiz. Porque eu julgava muito. Eu via a gente se engasgar com o pão da ceia, gente. E eu dizia que era Deus castigando. São tudo, ó. Eles sabem do que eu tô falando. Às vezes eu encontro pessoas dizendo, eu nunca entrei numa igreja evangélica. E dentro de mim eu falo, glória a Deus. Mas isso é muito ruim também. Isso me pesa. Porque não precisa ser assim. Deus não nos fez para viver isso. Isso não é plenitude de vida. Tudo que eu condiciono o outro a sentir, por mais que seja algo deplorável para mim, eu já estou condicionando o outro. E é muito difícil não fazer isso. Então esse é o paradoxo da graça. Uma vez tocados pela graça, nós nunca mais seremos o mesmo. E esse o mesmo não é não ter problemas. É nunca mais ser o mesmo. Na questão de se respeitar, respeitar o outro, a escolha do outro. Porque se tem algo aqui no projeto que nós vamos limitar, levantar uma bandeira, é que jamais nós vamos impedir qualquer um de se sentir indigno de sentar na mesa com Jesus. Isso é a graça de Deus. Isso é o evangelho que nós cremos. Eu queria pedir para vocês fecharem os olhos. Jesus, nós não sabemos viver a plenitude de vida, plenitude de humanidade sem a tua graça e sem o teu favor. Nós não conseguimos, Senhor. Nós dependemos de Ti. E esse acesso Jesus Cristo já nos liberou. Que nós possamos lembrar da Tua companhia diária na nossa jornada. E que mesmo nos momentos mais difíceis, nos momentos que nós não consigamos ser graciosos, que a Tua graça nos console. Nos ensine, Senhor, a amar como Jesus amou. Porque
não para sermos bons, mas para que a gente possa vivenciar, Senhor, esse céu aqui na terra. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, nós te louvamos. Obrigado, Jesus. Amém?